Shalom, shalom a você, muito bem-vindo a mais este vídeo bem interessante acerca da cultura judaica, acerca deste tema que eu confesso que era um dos temas lá em meados de 2008 que eu tinha curiosidade. Lá em meados de 2008 a internet ela não estava tão latente em nossas vidas ainda. Obviamente tinha internet e tal, tinha alguns sites de pesquisas. Quando eu estava começando a me relacionar com Israel, com a cultura judaica, e eu tive essa curiosidade, por que os judeus se vestem de preto? E eu lembro que na época eu mandei um e-mail para uma sinagoga em São Paulo, alguma sinagoga, e eu obtive a resposta do rabino. Só que eu não achei esse e-mail. Seria muito interessante eu ter esse e-mail. Só que antes de fazer a pauta que eu pesquisei, falei, nossa, será que eu vou ter esse e-mail? Mas realmente não tive o e-mail, não achei o e-mail, tá? Mas hoje nós vamos falar um pouco acerca disso. Quem sou eu? Eu sou o professor Renato Santos, professor de hebraico, bíblico e moderno e também professor de cultura judaica. Eu morei 2 anos em Jerusalém, Israel, onde nós estivemos ali aprendendo, fazendo um intercâmbio cultural e religioso na cidade sagrada, convivendo com os judeus, convivendo com este povo, observando esta cultura tão cativante, certo? Então, eu tenho essa experiência, tenho vários amigos judeus em Jerusalém, e graças a Deus mantenho bons relacionamentos. Por que o judeu se veste de preto? Essa é uma pergunta. Por que o judeu se veste de preto? Antes de eu responder essa pergunta, eu preciso explicar alguma questão da religiosidade judaica para você. Dentro do judaísmo existem várias linhas de interpretação, certo? Várias linhas de interpretação. Não é porque um judeu vai fazer determinada questão, determinada coisa, determinado rito, determinado ritual, que todos os judeus vão fazer determinado ritual, tá? Isso é uma coisa para se observar, para se esclarecer. Existe a religiosidade judaica em que cada pessoa segue determinado pensamento, vamos dizer, teológico ao qual ele adere. Então, por exemplo, é óbvio que você aqui no Brasil, você brasileiro, eu estou falando para brasileiro em português, já ouviu falar do Silvio Santos, certo? Silvio Santos, que é o nosso Senor Abravanel, que é o nosso Silvio Santos, né? Judeuzaço, judeu de família tradicionalíssima, Abarbanel. Abarbanel é o sobrenome dele. Ele até conta, se você pesquisar aqui, ele tem um vídeo antigo do Silvio Santos falando acerca do seu antepassado. Então o Silvio Santos, ele é judeu, ele vem de família tradicionalíssima judaica. Só que o Silvio Santos não usa kippá, o Silvio Santos ele não usa aquele paletó preto que os judeus usam, não usa aquele chapéu tradicional de judeus. Então, veja bem, o Silvio Santos é um judeu, é óbvio que o Silvio Santos não é ortodoxo, não é da linha ortodoxa. Silvio Santos pode ser considerado até conservador liberal, né? Enfim, então existem várias linhas, várias religiosidades judaicas. Então, tendo isso em mente, o estereótipo que nós temos de um judeu religioso é aquele determinado senhor com barbas longas, com aquele chapéu grande, grandão, com os peiot, que são aqueles caixinhos aqui do lado, com a roupa preta. Então, nós vamos falar o porquê que judeus ortodoxos para ultra-ortodoxos usam roupa preta. Então, eu posso citar aqui uma pessoa que eu convivi, o meu pai em Israel, o Dr.
Shlomo Chizak Zichrono Livraha, de abençoada memória, ele era um judeu ortodoxo, mas ele não se vestia de preto, ele não usava o chapéu. Então veja que dentro da ortodoxia nós temos várias linhas também de pensamento, né? Dentro de cada ramificação existem outras ramificações que saem, que obviamente tem interpretação diferente, tem várias questões diferentes umas das outras, tá? Então o Dr. Shlomo era um judeu ortodoxo, religioso, mas ele não se caracterizava igual os judeus ortodoxos para ultra-ortodoxos. Esses judeus que se vestem de preto, eles são da linha ortodoxa para ultra-ortodoxa, certo? Então, é desses que nós estamos falando. Você pode ver algum judeu na rua, ele vai estar vestido normalmente, pode ser que ele tenha um kippá, ou pode ser que ele não tenha um kippá. Entendeu? Então, assim, antes de tudo, nós temos que classificar a religiosidade de cada judeu. Conforme eu disse no início, nem todos vão agir, fazer o mesmo ritual, a mesma coisa, ok? No caso porque o judeu se veste de preto, mais uma vez, é da linha ultra-ortodoxa para a ortodoxa. E por que eles se vestem de preto? Então, a resposta há várias interpretações e pensamentos acerca disso. Um dos mais, vamos dizer, difundidos é a questão do luto. É a questão do luto judaico. Eles estão em luto então para sempre, porque eles sempre se vestem de preto? Teoricamente sim, porque não existe o templo sagrado. Então é como se fosse uma forma de dizer que eles estavam em luto pelo templo sagrado, ou seja, pela destruição do templo sagrado. Se você olhar no Muro das Lamentações, ali há uma concentração grande de judeus ultra-ortodoxos para ortodoxos. E você vê que a maioria deles, né, aqueles que estão lá realmente rezando, não apenas vindo como turistas, eles se vestem de preto, eles têm uma característica ortodoxa, eles realmente fazem, eles se caracterizam pela ortodoxia. E um dos motivos é porque também eles estão de luto pelo templo sagrado, pelo templo em Jerusalém. Uma outra questão, uma outra resposta pode ser aquela questão se você se veste de preto, você está, vamos dizer, como um padrão de roupa, né? Se você se veste de preto, não há nada que, vamos dizer, vá atrair a atenção e outras coisas mais. Uma outra possibilidade, principalmente desses judeus ortodoxos, é que eles vêm de famílias europeias judaicas e era costume a roupa social. Então você pode olhar em Israel, no maior calor do deserto de Israel, você vai ver um ultra-ortodoxo de chapéu, roupa preta. E outra coisa, aqueles tecidos pretos, eles são como se fosse um tecido, não é um tecido pesado, é um tecido leve, é um tecido que realmente não traz aquela questão daquele terno pesado. Então tem várias questões do porquê que os judeus se vestem de preto. Nós falamos do luto, nós falamos da questão do padrão, né, de vestimentas, e também nós falamos da questão do próprio tecido da roupa, né? Então tem várias questões, não há uma resposta exata, então há interpretações, ok? Então muito obrigado por ter chegado até aqui, obrigado mesmo por se interessar nos meus vídeos, veja os outros vídeos, curta e compartilhe este vídeo para que mais e mais pessoas assistam este conteúdo. Muito obrigado, shalom, shalom, ulehi traot.